Sheila Magalhães e Carla Bigato. Na semana que vem, lá pelas 6 horas da tarde, talvez um pouquinho mais tarde, se tudo der certo nessa vida, se a justiça divina existir, vocês vão ver o que o Chico Buarque quis dizer quando escreveu Vem Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar. Porque vocês vão ver uma São Paulo pegando fogo, especialmente a nossa região aqui do Morumbi, caso seja confirmado esse título da Copa do Brasil, que tenho impressão desde a época dos mundiais, e quer saber? Talvez mais, porque naquela época a gente ainda estava no Olimpo. A impressão que dava é que se a gente perdesse um título, ano que vem vinha outro. Não doía muito, mas a expectativa como essa pela Copa do Brasil faz muitos anos que eu não vejo entre a torcida São Paulina. E eu não tô exagerando, tá? Não, imagina. E o Leandro não tô mesmo. Quando você citou o Chico Buarque, eu só imaginei aquela imagem, tá? Ele Chico é tricolor, Buarque. você sabe, Expectativa, realidade, tá? Não, você pode inverter, Carinho. tá? Ele é tricolor, mas eu acho que a pena dele estava voltada aqui para São Paulo, que aliás foi onde ele nasceu, é um famoso carioca, mas nascido em São Paulo, quando ele escreveu essa passagem aí do Vai Passar. O Leandro Quesada tá conosco para falar sobre o jogo de ontem. Tô exagerando, Quesada? Bom dia. Oi, Megali, oi, Sheila, oi, Carla, tudo bem? Dia. Bom dia. Eu acho que um pouco de poesia movimenta essa grande paixão do São Paulino na Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Eu acho que a gente tem que traduzir isso para os outros torcedores, porque assim, às vezes você torce para um time e você só sabe do seu time, você não para pensar qual é o sentimento do torcedor do outro time. O São Paulo é um gigante adormecido, né? Depois daquele tricampeonato lá com o Muricy, que o Megali lembra muito bem, o São Paulo ganhou mais o quê? Ganhou uma mísera Copa Sul-Americana, naquele jogo em que o segundo tempo não existiu, né, Megali? E um campeonato paulista. Então isso é muito pouco para a história recente do São Paulo, né? Ganhar pouco. Ganhou quase nada, né? E ganhar a Copa do Brasil significa colocar naquela sala de troféus lá no Morumbi o único título que falta a essa sala, que é a Copa do Brasil, além de se garantir na Libertadores do ano que vem, porque ninguém está pensando em Libertadores agora, mas se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, ele volta para a Libertadores em 2024. Então, olha o tamanho, né, desse jogo no próximo domingo entre São Paulo e Flamengo no Morumbi. Mas é isso mesmo, você está absolutamente certo. Eu acho que tem que ser esse o sentimento realmente, né? E o São Paulo com uma mão na taça. Não é campeão ainda, né, gente? Tem o segundo jogo, calma lá, mais uma mão na taça. Essa mãozinha direita já tá na taça. Sério que você acha tudo isso, gente? Eu acho que tá completamente aberto. Que isso? Não, aberto. Não, Aberto está. Vantagem muito magrinha. Se alguém tem uma mão na taça, essa mão é do São Paulo, né? Só se o São Paulo tirar essa mão da taça e o Flamengo colocar dele. O São Paulo, Sheila, construiu uma vantagem. Obviamente, você vai me convencer, Quesada, mas é magrinha, podia ser 2, podia ter sido 3, mas o São Paulo poderia ter empatado o jogo lá. Inclusive, o São Paulo foi ao Morumbi para empatar o jogo. Ele fez um jogo de estratégia muito inteligente. Falou, estou aqui no Maracanã, não vou deixar o Flamengo jogar e vou voltar para a capital paulista com um empate. Ele fez mais do que se imaginava. Ele venceu o Flamengo no Maracanã. É uma vantagem, ela não pode ser desconsiderada. Mas, veja só, estamos falando a mesma coisa. O São Paulo não é campeão ainda, né? O São Paulo tem um segundo jogo e ele vai jogar contra um time que a gente sabe que na hora que encaixa, não encaixou nesse ano ainda, mas sempre tem uma primeira vez, né? Tomara que para o São Paulo que não seja dessa vez, mas sempre tem uma vez para esse time se encaixar. E um time que tem muita crise. Eu aprendi uma coisa no futebol, quando uma coisa está muito certa, pode complicar. De fato, essa é uma análise que a gente tem que fazer, porque está tudo dando errado no Flamengo na temporada, problema sério de relacionamento dos jogadores com o técnico, dentro do grupo também não há um relacionamento muito bom, então são componentes que podem ajudar o São Paulo, mas são componentes que podem também virar esse jogo a favor da equipe do Flamengo. Mas quando eu falo de justiça divina, eu digo o seguinte, o São Paulo, é óbvio, né, que isso não vale para o torcedor do Santos, do Palmeiras e do Corinthians, mas é um time gostável, as pessoas olham para aquilo e veem um time, veem união, veem um foco, vem em comando, né? Quem é que não gosta do Lucas Moura? Lucas Moura é o genro que mamãe pediu a Deus. Caleri, toca no Caleri que é gol. As pessoas olham para aquele sorriso do Caleri depois do gol e falam, esse cara é demais. Eu jamais falei isso, tá? Eu acabei de falar que não, que não vale para corintiano, palmeirense e santista. E fique claro. Aí você olha pro Flamengo, você vê um monte de craques, mas parece aquela família que ninguém se gosta. Aquela família rica.
todo mundo meio de olho na herança daquele velho que não morre, e todo mundo que se tolera ali, tem uma relação cordial, mas todo mundo se detesta. Você não vê um time ali, você vê um apanhado de grandes jogadores que não estão desempenhando, comandados por um técnico que aparentemente perdeu completamente o respeito no vestiário. E aí eu queria saber do Quesada, por quê? Ô Quesada, por que esses caras são tão intreináveis assim? Mais cedo eu estava ouvindo vocês, você fez um rápido comentário quando a Aline trouxe informações do São Paulo, né, falando quais são os técnicos que passaram lá pela Gávea e que treinaram esse time, né? Só tem 2, né? O Dorival no ano passado e o Jesus. Porque, assim, o Ceni não teve o comando total desse elenco, o Domenech também não. O Renato, menos ainda. Paulo Souza nem se fala. E o Vitor Pereira, que fez aquelas lambanças no início da temporada, né? O problema é o seguinte, né? Boleiro precisa ser comandado. O boleiro não pode escolher quem é que vai ser o chefe dele. E no Flamengo, os caras consultam os jogadores quando contratam alguns técnicos, né? Eu acho que aí, não todos, né? Mas em alguns momentos, algumas lideranças foram consultadas para saber o que pensavam a respeito desse ou daquele treinador. Eu acho que aí está o grande erro, né? A gente nunca pode indicar quem vai ser o nosso chefe, senão perde, né? É o contrário, o chefe tem que ter, na hierarquia, tem que ter um respeito. E eu não vejo esse respeito. E também não vejo uma diretoria presente, né? O Landim pouco dá as caras e o Marcos Braz tem um cargo público, né? Então o futebol fica meio ali, né? Para a comissão técnica, o treinador e os jogadores. Acho que precisa ter alguém nessa organização da gestão do futebol que consiga identificar o que está acontecendo. Se alguém identifica que o Gabigol está fazendo corpo mole, alguém tem que chegar no Gabigol, não estou falando que ele esteja fazendo. Se alguém está percebendo que o Sampaoli está falando e os caras não estão entendendo, alguém tem que cobrar o Sampaoli. E isso não tem no Flamengo. Então, acho que isso também explica, né, esse insucesso, porque capacidade técnica esse time tem. Ao lado do Palmeiras, os 2 melhores elencos do Brasil. Não dá certo porque falta realmente, às vezes, comunicação e o trato e o respeito à hierarquia, que definitivamente não existe. E o Sampaoli, rapidamente, o Sampaoli ontem, no final do primeiro tempo, antes de terminar o primeiro tempo, ele foi embora para o vestiário. Pois é. Isso é uma coisa absurda, Sheila. Sabe? Um comandante nunca abandona o time, né? O comandante do navio nunca vai para o mar, né? Nunca se joga no mar, ele fica com o navio até o final, né? O Titanic tem que ficar até o final no Titanic. Não estou falando que o Flamengo é o Titanic, é quase isso, né? Mas é por aí. É quase isso. Mas ele achou que tivesse acabado. Sim, ele achou que tivesse acabado, mas não tinha acabado. E mesmo que tivesse acabado, exato. Cara, espera os jogadores. Vamos lá, recebe cada um. Vai junto com o vestiário, já conversando com os jogadores. Vê de a bordo, Cássio, né? Como falaram lá pro Schettino. Tá bom. Quesada, sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela participação. Posso te falar uma coisa rápida? Deve. Porque eu tô achando, a Sheila tem que sorrir mais, então eu vou dar uma informação para ela, uma opinião, informação não. Sheila, o Corinthians é favorito na Copa Sul-Americana, tá? Tá. Então anote aí. Não vai ser mais em Montevidéu, quem comprou a passagem vai ser em Punta del Este, não importa, o Corinthians vai ser campeão da Sul-Americana e volta a disputar a Libertadores no ano que vem, para você terminar o programa mais feliz e aí depois ter alguma coisa para falar pro Megali, porque o Megali vai ser campeão da Copa do Brasil, você tem que preparar alguma coisa para trucar. Mas não vai ser, rapaz. Mas que várzea esse negócio também de ficar mudando sede, né? Sai de Montevidéu e vai tudo bem. Total. É no mesmo país, pelo menos. Mas, peraí, o cara que tava com a passagem não tem condição de chegar à ponta. É uma viagem bonita de carro, viu? Recomendo. Quesada, prazer, um abraço.